Olá, terráqueos, aqui quem vos fala é Marcos Fagundes, do perfil Fenômenos Anômalos do Instagram e do YouTube. Perfil esse que abrange, dentre outros assuntos, a ufologia. Bom, o caso a ser relatado nessa transmissão de hoje é um caso bem conhecido da casuística brasileira, o caso Vilas Boas, ocorrido aqui no Brasil em 1957. Como já afirmado anteriormente, considerado o primeiro caso de abdução relatado no Brasil, o caso Vilas Boas é, com toda certeza, um dos mais famosos incidentes da casuística deste país. Ok? Então vamos lá? Bem, Antônio Vilas Boas, na ocasião dos fatos, com 23 anos, era um agricultor que possuía com sua família uma fazenda no estado de Minas Gerais, onde lá trabalhava. Segundo Antônio, em uma noite, mais especificamente na noite de 5 de outubro de 1957, um clarão invadiu a janela do quarto em que ele descansava com um de seus irmãos. Antônio não conseguiu dormir aquela noite, curioso para saber o que era aquela luminosidade anômala que invadira o seu quarto. Mas nada demais aconteceu até que no dia 14 de outubro, por volta das 22 horas, enquanto trabalhava com um trator na fazenda, Antônio viu um objeto luminoso que apareceu no céu e ficou estático. Ele alega ter tomado coragem, aproximando-se cada vez mais daquilo com a intenção de saber de que se tratava. Até que o objeto foi embora de repente, à medida em que Antônio se aproximava. Bom, no dia seguinte, dia 15 de outubro de 57, Antônio repetiu a rotina, indo trabalhar novamente à noite com o trator, quando o objeto reapareceu. Dessa vez com bem mais nitidez. Segundo o fazendeiro, se tratava de um objeto oval e que se aproximou bastante. E isso o deixou bastante apavorado, né? O tal objeto, por fim, pousou e Antônio não pensou duas vezes em empreender fuga a bordo do seu trator. Mas ele não foi muito longe, pois o trator parou de funcionar de repente. Ele então tentou continuar empreendendo fuga a pé, correndo, né? Quando repentinamente um ser de aparência bizarra apareceu próximo a ele e o segurou pelo braço. Antônio tentou lutar contra tal ser, mas foi facilmente e subitamente derrubado no chão. Nesse exato momento, 3 outros seres o dominavam, apareceram e o dominaram e o levaram para o interior do tal objeto. As criaturas pareciam se comunicar entre si, segundo Antônio, que não entendia o que diziam, né? E falavam uma língua totalmente incompreensível. As criaturas então despiram o fazendeiro e um deles começou a passar um líquido por todo o seu corpo. Enquanto isso, outros seres surgiam e coletavam material genético, como seu sangue, mas
sem a incisão de agulhas ou coisas do tipo, sem ser invasivo nesse aspecto. Eles retiravam o sangue, por exemplo, através da própria pele, um aparelho que retirava o sangue pela pele, armazenando em uns objetos em forma de tubo. Após esses procedimentos, Vilas Boas foi deixado só no local por cerca de meia hora, mais ou menos, até que ele alega que de repente um forte cheiro ruim e nauseante tomou conta do local onde ele estava, da sala onde ele estava. E foi nesse momento que apareceu uma mulher bem exótica, mas ao mesmo tempo bela, de cabelos platinados, corpo perfeito. A tal mulher então começou a excitá-lo propositalmente e ambos mantiveram relações sexuais. Após o ato, a tal mulher apontou para o seu ventre e depois apontou para o céu, na tentativa de dizer a Antônio que ele seria pai de uma criança que seria gerada no espaço, que nasceria em um outro planeta, algo do tipo. Os demais seres então devolveram as roupas do rapaz e o levaram de volta ao local em que estava antes de ser raptado. Devolveram ele de volta ao mesmo local onde o pegaram. O objeto então subiu lentamente na vertical e foi embora rapidamente dali, sumindo sem deixar nenhum tipo de rastro. Para Antônio, a experiência não havia lhe tomado muito tempo, mas depois veio a perceber que na verdade havia se passado cerca de 4 horas ou mais. Na época, o caso de Antônio Vilas Boas foi noticiado na revista O Cruzeiro, um veículo de grande circulação, naquela ocasião. A matéria contava a história com riquezas de detalhes e ganhou grande repercussão país afora. Em 1965, o caso continuava vivo e chegou a ser publicado no periódico estadunidense chamado Flyer Saucer Review, tomando então a partir daí uma dimensão internacional. Anos mais tarde, durante a avaliação médica, manchas negras presentes no corpo de Antônio foram avaliadas como uma intoxicação causada por radioatividade. Um caso muito curioso, já que Antônio então trabalhava, não mantinha um contato com nenhum tipo de objeto, nenhum tipo de fonte radioativa que pudesse lhe afetar daquela forma. Então, chegou-se à conclusão de que muito provavelmente essa radiação ela teria sido adquirida durante essa experiência de abdução que o rapaz veio a sofrer. Porém, Vilas Boas viveu uma vida normal após o incidente, vindo a falecer aos 56 anos já no ano de 1991.
né? É um caso sem muitos detalhes mais abrangentes, né? Um caso bem autoexplicativo, né? Mas serve para o conhecimento de um dos primeiros casos relatados de abdução dentro do território nacional brasileiro. Lembrando algo bem interessante, que naquela época não havia essa questão da ufologia, já existia, mas no Brasil, no interior, um fazendeiro ele não teria como ter conhecimento desse tipo de coisa, porque era algo que aqui no Brasil nem era divulgado. Então ninguém sabia o que era um OVNI, ou que apareciam discos voadores e tal, de coisa e tal. E o Antônio, ele era uma pessoa bem simples, bem humilde, um agricultor, né, que mal saía do mato, mal saía do campo, não conhecia muita coisa da civilização, porque vivia realmente mais na área rural, assim. Não tinha, na época, você não tinha veículos que te comunicassem sobre coisas desse tipo, veículos de comunicação que te deixasse a par de situações dessa forma, até porque na época no mundo inteiro era muito difícil aparecer relatos de OVNIs ainda, apesar de já existirem. Então isso faz com que as palavras dele, né, o que ele contou, seja dado praticamente como verídicas, né? Não tem muita dúvida, não tem muito o que discutir sobre se foi invenção ou ele querendo se promover de alguma forma, até porque ele nunca tentou isso, assim. Ele contava a história para quem quisesse ouvir, mas nunca foi atrás de ganhar algum tipo de fama ou notoriedade relacionada a esse caso. Ele contou a história que aconteceu com ele, né? É muito comum o pessoal assim de interior inventar histórias, diz que viram isso, ou entidades e tal. Mas no caso específico dele, é uma história de abdução com alienígenas e com o coito com um ser a fim de gerar um filho que nasceria e seria criado em um outro orbe, né? Isso já era muito criativo e muito coincidente com o que já ocorria. Então seria muito improvável, bastante improvável, que Antônio tivesse esse tipo de conhecimento sobre abdução, sobre esses contatos imediatos, né? No caso dele, não lembro, mas acredito que foi 7º grau. Então, o que você acha desse caso? Deixe aí o seu comentário no feed de divulgação da transmissão no Instagram, também no YouTube. Tem o YouTube Fenômenos Anômalos. Essa transmissão do podcast ela vai estar disponível no Anchor, que é um app que você pode baixar no seu celular, no seu computador, muito facilmente, gratuitamente, que é por onde eu faço os podcasts. Então ele já fica lá. Também no Spotify, você pode procurar lá no Spotify Fenômenos Anômalos, que vai aparecer o podcast.
E a transmissão, eu criei um canal no YouTube própria para transmitir também por lá. Então, gostaria de, se possível, você se inscrever, deixar seu comentário, sua curtida lá no YouTube, no canal Fenômenos Anômalos, para ajudar esse canal a crescer e fazer com que eu possa caprichar um pouco mais nos vídeos. Eu ainda estou fazendo de uma forma um tanto amadora, mas a nível de passar mesmo o conhecimento. Mas à medida em que esse canal estiver crescendo, eu me sentirei na obrigação e farei isso, né, independente de qualquer coisa, de aprimorar mais os vídeos, deixar eles mais bem feitos, assim, pode-se dizer dessa forma, mais bem produzidos. Mas o formato tá bom, a informação está lá. Só lembrando, não é, que os comentários, não sei se eu já falei, mas falo de novo, que os comentários, questionamentos e sugestões que forem pertinentes serão lidos em uma transmissão subsequente, né? E só lembrando, não esqueça de visitar a página do curso de astronomia do professor Fabrício Monteso. O link está na bio do Instagram, Fenômenos Anômalos. É um curso de astronomia para quem gosta desses temas, né, de ufologia, de espaço. É um curso que te trará um conhecimento muito satisfatório com relação à astronomia, tá? Lembrando que o custo-benefício é excelente. O curso completo está por apenas R$ 39,90. Está imperdível, muito barato. Deixarei então o link na descrição lá do YouTube também, ok? Você entra lá sem compromisso, dá uma olhada, lê. Tem um vídeo explicativo do professor Fabrício Monteso, que já faz parte lá da página de divulgação de vendas. E aí, caso você se interesse, você vai lá na opção de compra e adquirir o seu curso. Eu aconselho, porque pelo custo e pelo conhecimento a ser adquirido, eu tenho o curso, fiz, e realmente você aprende muito, aprende inclusive de forma que você possa identificar um determinado fenômeno que você possa ver ou presenciar, se aquilo é algo anômalo, ou seja, algo que não tem uma explicação, de coisas que parecem surreais, mas que são eventos que estão catalogados nos anais da astronomia e podem ser explicados nesse campo, tá bom? Bem, no mais, obrigado por ouvirem mais essa transmissão do podcast, né? Mais uma vez lembrando, inscreva-se no canal, seja um inscrito do Fenômenos Anômalos, para poder a gente crescer mais e melhorar mais a elaboração dos conteúdos, tá certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço por terem acompanhado essa transmissão. Até a próxima e fui!